Muito boa noite para nós, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Então, todos nós somos importantes na reunião, principalmente na segunda parte. Vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que nesse momento estão precisando de ajuda, e agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez conversando sobre o Livro dos Médiuns. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, uma noite de doação e mais uma vez, uma noite de amor. Nós estamos falando sobre o Livro dos Médiuns e hoje nós daremos a sequência nos Médiuns Falantes. Mas antes da gente começar essa reunião, eu queria convidar a todos a elevar o nosso pensamento no Deus Pai, a Jesus, nosso irmão maior, em Maria, a mãe de todas as mães. Então eu convido a todos a fechar os nossos olhos e sentir a presença da espiritualidade e o amor fluindo no coração de cada um. Que o amor se faça presente nos nossos corações em relação à doação. Vamos doar o amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. Somente o amor, somente com amor e somente pelo amor é que o nosso dia será melhor. Amanhã e depois de amanhã. E como toda vez que nós iniciamos aqui, nós gostaríamos de deixar bem claro que ser médium, todos nós somos médiums. Uns com uma mediunidade mais avançada e outros não. Mas essa mediunidade avançada, ela foi aceita, ela foi compromissada num plano superior. Todos os médiuns hoje assumiram num outro plano serem médiuns. Não vamos nos esquecer disso. E muitas das vezes, quando um médium trabalha em benefício ao próximo, ele está doando amor. Então, querer ser médium é o dom que foi assumido num outro plano. Não querer ser um médium nesse plano, depois de ter assumido num plano superior, isso é débito. Então nós vamos falar hoje sobre os médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Os médiuns falantes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. Aí existe aquela transe profunda, né? Que o médium entra no estado de maior passividade, que é a receptividade, observável, sobretudo, nos médiuns sonambúlicos psicofônicos, que nós vamos falar depois, né? Então, olha só para vocês verem. Existe algumas maneiras de transmissão espiritual. Por exemplo, existe a comunicação através de duas pessoas. Por exemplo, o espírito quer dar um recado para o João. O João, ele não consegue entrar em conexão com esse espírito. Aí, no caso, eu consigo. Então, o espírito, por meu intermédio, passa o recado para o João. Então, aí está envolvendo quantas pessoas? Está envolvendo duas pessoas. Eu e o João, logicamente, o espírito que está transmitindo para mim. Pode acontecer diferente também. Pode acontecer do espírito querer passar alguma coisa para mim, eu entrar naquele transe profundo, eu recebo a entidade,
eu não tenho consciência do que está acontecendo, mas eu falo. Alguém que está dialogando com a entidade, quando eu voltar no estado de consciência, porque nesse caso eu estou no estado de consciência alterada. Quando eu voltar no estado normal, físico meu, aquele que dialogou com o espírito vai passar para mim o que o espírito queria transmitir. Muitas vezes acontece uma coisa muito interessante. O obsessor, muitas vezes, não aceita que um outro receba ele. Ele tem que passar pelo médium que está sendo obsedado. Então, o médium só vai recuperar totalmente o estado de consciência dele, a tranquilidade, a paz, depois que ele dá abertura para essa entidade. Mas aí entra uma coisa muito interessante que todos os médiuns devem observar. Entra a insegurança. Muitas vezes o espírito ele está encostado no médium. Eu vejo muitas vezes o espírito em cima do ombro dos médiuns. E o médium não fala, porque ele acha que é ele. Ele não tem confiança. A doutrina espírita dá essa consciência para o médium. O médium, eu já comentei aqui antes, é um carro sem partida. Primeiro tem que ter um empurrão. Esse empurrão tem que ser do médium. E também com a ajuda do dialogador. Porque muitas vezes se o dialogador ficar só atrás do médium e não falar nada, vamos orar, vamos fazer, o médium não vai receber nunca. Eu lembro muito de um amigo meu que desencarnou novo. Ele tinha uma mediunidade psicofônica bem acentuada. Mas ele falava, Norim, eu só vou receber o espírito o dia que o espírito falar para mim que eu tenho que receber. Eu falei, você vai desencarnar e não vai receber nenhum espírito. E até foi uma coisa muito que mexeu comigo, porque realmente ele desencarnou. A minha mulher lembra que nós fomos visitá-lo no hospital em Campinas. Ele estava numa situação bem deplorável física. Ele foi perdendo a oportunidade, aquilo que o João falou aqui. Um compromisso assumido no plano espiritual. Mas ser médium gera uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos realmente assumir e continuar. Porque não adianta eu ir uma vez no centro, aí eu fico 2, 3 meses sem ir, quando eu fico ruim eu vou de novo. Nós estamos protelando. Quando a gente estiver perto de desencarnar, aí nós vamos começar a ver os espíritos, e aí a gente às vezes quer até receber. Eu lembro muito de uma senhora que eu sempre convidava ela, eu falava, a senhora precisa vir no centro, um dia eu vou. Quando ela foi para a cama, aí eu ia visitá-la, ela falava, Norinha, a hora que eu sair da cama eu vou no centro. Aí eu pensava, ela nunca mais vai, porque ela já estava com 86 anos, então como que ela ia no centro? As primeiras manifestações começou, ela não tinha nem 40, então vocês imaginem esse tempo aí. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, do outro as cordas vocais, de um terceiro os ouvidos. O médium falante em geral se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas ideias habituais, fora do seu conhecimento e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e como o qual outra pessoa pode conversar com este, como faz no caso de médiuns audientes. Como vocês podem ver nas fotos aí, ele está lá, comunicando. E vários ao lado dele. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição de que estão dizendo, no momento em que pronunciam as palavras. E nós voltaremos a tratar dessa variedade quando nos referimos dos médiuns intuitivos. Isso aqui é um negócio muito sério e muito grave. Não foi falado nem por mim e nem pelo Nuri. Está escrito no livro dos médiuns que Kardec falou. Quando ele passa a receber essa intuição e começa a
alterar, em vez de ele falar a realidade, falar a verdade, ele começa a mudar as palavras. Aí, em vez de ele estar fazendo uma boa ação, ele está acumulando seus débitos. Olha que maravilha. Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos. O que vai acontecer? Eu considero o médio consciente o mais seguro. Porque o inconsciente, se ele não tiver um comportamento moral adequado, quem ele vai receber? Nós precisamos analisar. Por isso que a gente sempre fala de comportamento mediúnico aqui. Quando o médium é um médium consciente, ele sabe o que o espírito está falando, ele tem consciência do que o espírito está falando, ele pode frear certas coisas que às vezes o espírito ele está comentando e que não é adequado para o momento. Nós já tivemos situações assim aqui no Chico Xavier, em que o espírito começou a desrespeitar o ambiente, e nós não precisamos ter medo. E nós precisamos exigir respeito das entidades dentro de um ambiente como esse aqui. Porque aqui é um ambiente que é preparado para que a gente possa receber as entidades. Nós devemos socorrer todas as entidades, mas nós não devemos admitir desrespeito. Por isso que quem está conversando com a entidade, se ele vê que a entidade está passando dos limites, ele tem que corrigir. Ou então pedir para que ela se afaste. E o médium pode ajudar, nesse caso, quando o médium ele é consciente. Então, o médium consciente é mais seguro, porque ele está sabendo o que está acontecendo, embora muitas vezes ele sabe o que ele está falando, mas ele não tem noção do teor da conversa, daquilo que está sendo expressado, porque as palavras muitas vezes elas vêm intermitentes no cérebro do médium, e aí o espírito dá a sequência. O que nós comentamos aqui, o que é a mediunidade? Os nossos terminais neurológicos, eles têm ali espaços. Por isso dos biorritmos. Por isso que a medicina, ela descobriu através dos biorritmos, que oscilações mentais, todos os elétrons que vai fazer, a gente vê que tem oscilações. Então, aonde falta espaço, um espírito completa numa reunião mediúnica. Se o médium, ele é um médium que o comportamento dele não é adequado, qual o espírito que vai completar essa frequência cerebral aí? Um espírito inferior. Aí entra a obsessão, aí entra os transtornos mentais. Por isso da confiança do médium e da mudança interior do médium, para que ele possa realmente ser um bom instrumento. Porque esse compromisso, como o João falou no começo aqui, ele assumiu no plano espiritual. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, né? Nos mensageiros principalmente. Assim a gente conclui, né, esse tipo de médium. Porque nós vamos entrar agora a falar do outro tipo de médium, que são os médiuns videntes, que são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aí é mais complicado. Porque além de ouvir, né, ele começa a ver. E aí a coisa complica. Há os que gostam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Olha a situação do médium. Por isso que é uma responsabilidade muito grande que foi assumida num plano superior. Ele consegue ver com nitidez os espíritos. Ele consegue ver detalhes do espírito. E ele está perfeitamente fora do transe espiritual. Ele está conversando e vendo o espírito com a pessoa. O que o Nori falou é real. Muitas das vezes ele vê o espírito sentado no ombro do médium. Olha que situação. Ele tem a possibilidade de ver, ele tem esse dom. Imaginem um médium que consegue não só ver os bons, e começa a ver os espíritos maus. Olha a situação que fica. E normalmente começa com tormentos mesmo. A obsessão começa com tormentos. A gente ouve vozes, a gente vê sempre entidades necessitadas, porque é assim que começa. Nós vamos ver o caso do Divaldo Pereira Franco. Quem assistiu o filme Mensageiro da Paz lá viu, quando ele viu a avó dele
que ela mostrou até medalha, para que fosse reconhecida. Então, olha para vocês verem a situação aí. E outra coisa, o médium vidente, ele também tem que ter um comportamento adequado. Porque se o dia dele não é legal, ele vai ser enganado pelos espíritos. Eu sempre já contei aqui uma vez, mas vale a pena. Uma amiga minha, e hoje ela não mora mais em Americana, ela começou a ver o guia do Chico Xavier, o Emmanuel. E ela se emocionava, ela chorava. Porque eu estou vendo Emmanuel. Aí um homem que foi meu mestre, a quem eu devo, devo muito. Ele pegou e perguntou para ela se ele tinha luz. O Espírito Superior tem luz. Tanto é que quando Chico Xavier viu Emmanuel, ele viu ele num reflexo de uma cruz iluminada. Porque só tem luz quem é superior. Por isso que Jesus fala, se seus olhos forem luz, quanta luz. Mas se seus olhos forem trevas, quantas trevas. Então, aí é que está. Então, o médium vidente, ele tem que ter um comportamento. Então, nós vamos acreditar na vidência do médium, analisando o comportamento dele. Porque do mesmo jeito que ele pode ver um espírito superior, ele pode ver um espírito inferior que engana ele. E o médium vidente, ele tem que ter muito cuidado naquilo que ele fala. Porque muitas vezes ele vê algum espírito junto com alguém e a gente não sabe a resistência espiritual de ninguém. Muitas vezes a pessoa, ele tem problema. E se a gente comenta com ele alguma coisa que ele já está com medo, já está assombrado, ele já está num estado que ele está ligado com coisas que está modificando a estrutura física e espiritual dele, negativamente. Ele assimila aquilo que nós falamos e ele passa a ter mais problemas ainda. Ao invés da gente ajudar, a gente vai prejudicá-lo. Então, o cuidado daquele que vê naquilo que ele fala. A mediunidade não se apresenta entablado. Está no livro dos médiuns. Quando o médium começa a aparecer demais, a mediunidade dele desaparece. Nós estamos cansados de ver isso aí. Inclusive médiuns que publicaram livros famosos, livros muito bons, de muito entendimento e de muita orientação, no começo, e depois se perderam. O espírito afasta e ele continua por ele mesmo. Isso acontece também, né? Com os médios que estão em estado sonambúlico. Olha só para vocês verem. Nós não devemos ser dependentes de médium. Nós devemos nos esclarecer para a gente seguir pelo nosso caminho. Nós precisamos de orientação, tem sempre alguém que tem mais experiência que o outro, mas nós estamos trocando experiência. Aquilo que muitas vezes eu acho que sei, eu não sei. Um outro sabe e passa para mim. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Só lembrando que não é o olho físico que enxerga o espírito, mas sim é o olho da alma que consegue ver aquele espírito. E podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de vidência. Isso também, como pode mostrar nas fotos, né? A gente sonha, acredita, é real, ele passou alguma mensagem, mas isso não é evidência. Isso ele vai falar aqui, né, de alguma coisa, mais ou menos assim, que o médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê. E por essa razão ele tanto vê com os olhos abertos ou fechados. Olha a experiência com que ele fala para nós agora. Um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. Espíritos que vieram na Terra como cegos nos disseram que tinham, pela alma, a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão completa. Isso é magnífico. O livro do outro lado chama
O rapaz é cego. À noite, em desdobramento, ele anda pela casa. Ele consegue ver tudo onde estão as coisas utilitárias dentro da casa, e de dia ele consegue administrar tudo aquilo ali, mesmo sendo cego. E olha só que coisa interessante que é a vidência. Nós temos mais médio vidente aqui, tem a Rosana ali. Às vezes, a gente vê nas costas. Nós estamos de frente e estamos vendo nas costas. A gente às vezes vê em cima e às vezes a gente vê embaixo. Então olha para você ver como que é duro ser vidente. Por isso vem a doutrina espírita ensinando para nós, esclarecendo. Tudo isso a gente passa a considerar como coisas normais depois que a gente estuda o livro dos médiuns. Não tem mais segredo para nós e a gente passa a não temer mais. Devemos distinguir as aparições acidentais. Isso é verídico. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. E outras vezes são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir uma ajuda. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que os aproximam, mesmos e estranhos. É essa faculdade que define o médium vidente. Pronto. Acabou. Ele é muito claro quando ele fala sobre esse ponto. Sim, sim. Esse livro, todo médium deve ler esse livro. Não só ler, como estudar, analisar. Aí eu fico observando que tem certos médiuns que falam que esse livro está superado. Como falaram que a Gênese do Kardec está superada. Aí eu lembro muito desse mestre meu mesmo. Um dia chegou um desembargador, até conversei com esse senhor uma vez, e ele chegou com o livro dos Espíritos e conversou com esse orientador nosso lá e disse para ele o seguinte: esse livro foi escrito em 1857, é um livro que está bem superado. O senhor não tem alguma coisa aí mais inteligente, uma coisa que possa trazer alguma coisa diferente para nós? Ele falou: olha, o dia que você fizer pelo menos de 10 partes, uma do que esse livro ensina, você vem aqui que eu vou te dar um livro diferente. Mensagem da doutrina espírita. Nós nunca vamos ver a doutrina espírita ser superada, porque a gente não consegue. É a mesma coisa de Jesus. Até hoje, mesmo os missionários não conseguiram fazer aquilo que Jesus fez. Então é um caso para a gente pensar, né? Semana que vem a gente conclui. Semana que vem nós concluímos esse capítulo. O livro dos médiuns, muitas vezes, ele é até um pouquinho cansativo. Mas nós precisamos prestar atenção. O que acontece no estudo do livro dos médiuns? Nós temos interferências espirituais. E como o João falou, todos temos mediunidade. Nem todos somos médiuns sensíveis, mas todos temos mediunidade. O que acontece nessa reunião? Muitas entidades que nos acompanham são trazidas aqui. Para ouvir, inclusive, leitura. Então, cansa um pouquinho, mas depende de nós. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Novamente, Jesus. Vamos para a segunda parte. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Só agradecer, viu, por tudo, pela presença de vocês, pela ajuda que a gente recebe aqui no Chico Xavier. E sobre os médiuns, né? Um livro do Humberto de Campos, ele conta lá que um espírito estava muito comprometido no plano espiritual, mas muito comprometido mesmo. A situação dele era de muita dificuldade. E aí sempre nós temos alguém que nos ajuda. Inclusive, antes da gente reencarnar,
alguém avaliou a nossa reencarnação. Aquele anjo da guarda, aquele espírito protetor nosso, vem com a gente para poder nos ajudar. Mas muitas vezes a gente não ouve, né? E aí ele pediu que ele queria nascer cego, surdo, mudo, aleijado, com problema mental. Aí o guia dele falou, não, meu filho, você só vai ser médio. Então tá aí para os médios. Tem pessoa que reclama, eu não queria ser médio, mas não tem jeito. Pode fazer o que quiser. A mesma coisa do vidente, né, Rosana? O vidente não quer ver, mas ele continua vendo. Então, o Espiritismo esclarece. Não precisamos ter medo de nada. São faculdades que não são normais, mas são tranquilas para aquele que aprende. Então, está encerrada a reunião. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. E amanhã é um novo dia. E os problemas continuam. E quem fala que não tem problema é porque não quer falar dos problemas. Porque nós estamos aqui realmente para a gente resolver as coisas. Para a gente viver melhor. E com Jesus nós vamos ver. Tudo dá certo. Muito obrigado, gente. Está encerrado.